Salve, meus camaradas que habitam essa querida gibisfera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um quadrinho que muitos de vocês com certeza conhecem e até já leram, eu acho, né? Arrisco dizer. Muita gente já falou dele, pessoas importantes do meio dos quadrinhos brasileiros, especialistas, gibitubers, etc e tal. Eu estou falando dessa obra autobiográfica, uma graphic novel autobiográfica, digamos assim, esse mangá, é um gekiga, né, quadrinho adulto japonês, do gênero Watakushi. E foi escrito e desenhado por um dos pioneiros desse gênero no Japão, que é o Yoshiharu Tsugi. O Homem Sem Talento, essa edição caprichadinha da Veneta, apesar dessa capa horrível, mas enfim, não vem ao caso. E o que, que a gente tem a falar sobre esse quadrinho aqui, galera? Primeiro eu vou mostrar a vocês um pouquinho do traço, que ele é muito simplificado, super estilizado. Lembra um pouco o estilo de Osamu Tezuka, só que Osamu Tezuka é muito melhor desenhista do que o Yoshiharu Tsugi. O Yoshiharu Tsugi, por vezes, eu percebo até um tipo de desleixo no traço dele, mas que combina muito com a obra. Vocês vão entender por quê. Ah, essa obra aqui, gente, ela, apesar de ser de uma leitura muito fluida, a narrativa gráfica, ela é muito boa. Você não tem nada atravancando, você não trava em nada aqui. Você começa a ler e se deixar, você acaba de ler em meia hora aqui, tranquilamente, tá? Mas, apesar disso, a temática que ele trata aqui, né? A questão que ele aborda aqui, ela é muito. Ela sabe aquele nó na garganta? Você vai lendo e tendo aquela sensação de. Nossa, putz, grila, cara. Porque o protagonista é uma espécie de gênio, um cara que é muito talentoso nos quadrinhos. Ele antes de mais nada, falar que é uma obra meio que autobiográfica do Yoshiharu. Ele é um alter ego dele, esse personagem principal. Um homem que simplesmente tinha talento para fazer quadrinhos, mas ele começou a resistir às pressões editoriais, às pressões que o editor queria de editar as coisas dele do jeito que a indústria queria, um pouco de ocidentalização. Então ele foi resistindo e desistiu do mundo dos mangás. Só que assim, ao invés dele conseguir um outro meio de vida de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais, digamos assim, fazendo parte da sociedade, ele decide, por conta própria, se apear, se alienar dessa engrenagem social, digamos assim, capitalista, etc. e tal. Só que o problema é que ele tem esposa e filho, né? Então isso gera também umas questões morais aí, pô, até que ponto você pode fazer o que der na telha, tipo, vou virar mendigo, porque ele tinha mais condições de produzir quadrinhos e ganhar dinheiro, mesmo que pouco. Mas ele decide que não. Enfim, aí gera toda essa polêmica. Eu fiquei com isso, né? O cara, poxa, o cara tem uma família para sustentar, para você, mas ele mesmo assim decide vender pedras, uma coisa totalmente maluca. Pedras que ele colhe ali da beira do rio, pedras que qualquer pessoa pode coletar, saca? Então ele coleta, faz uma seleção, uma curadoria de pedras, assim, uma curadoria dessas pedras. Ele tem uns livros que falam sobre pedras e tal, e vai vender essas pedras numa barraquinha miserável ao lado de uma estrada, enfim. E aí você fica, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? E ninguém compra as pedras. E é uma coisa totalmente deprimente como esse cara é autodestrutivo. Porque a esposa a todo momento diz: Meu Deus, você tá maluco, você tá fazendo o quê? Ninguém compra essas pedras. E ele insiste no erro, dobra a aposta. Aí depois ele vai atrás para fazer para participar de leilões de pedras. E aí ele vai para esse lugar fazer leilões das pedras dele, etc e tal. Quando ele chega lá, os vendedores de pedras são outras pessoas que, nossa, é um quadrinho sobre pobreza, sobre miséria e sobre como a miséria afeta a psicologia de uma pessoa. É assim, é muito triste, velho, o como a pobreza pode, assim, lapidar a vida de alguém, sabe? Ele passa os dias dele pensando em como ele vai conseguir dinheiro para, poxa, se eu conseguisse vender essas pedras inteiras, quanto dinheiro eu teria? Ele começa a ter umas viagens, sabe, desconexa, nada a ver, mas que tenha, você entende essa autodestrutividade, digamos, que ele tem, esse traço da psicologia dele. E é aquele tipo de história que você pensa assim, caraca, velho, como é que o cara teve a ideia para fazer uma história dessa, velho? Porque é muito,
é muito maluca, tá ligado? Você não entende de onde o cara tira isso. Só pode ser de uma experiência autobiográfica, saca? Mas assim, é muito, muito legal. Muito, muito. Se você curte esse tipo de quadrinho, né? Um quadrinho mais, digamos assim, psicológico, mesmo que com pouco texto, mas assim, as coisas que ele vai fazendo, as suas ações, a relação com a esposa dele, essa questão da pobreza, da miséria, você vendo ali aquele cara que não tem nenhum futuro e ele não quer ter futuro. Aí ele se associa a outro cara que vende máquina fotográfica antiga, velha. Aí ele quer virar antiquário, ele quer viver, enfim, largado no meio de velhacarias, de coisas que ele cata na rua. E ele vai, assim, de forma, digamos assim, com intenção, cada vez mais degringolando e se enrolando e ficando mais pobre e ficando mais miserável. E o filho dele, a criança, sofre com tudo isso, porque a esposa odeia ele, vive esculhambando ele, e o filho fica tentando apaziguar os dois. Nossa, não, mano, é muito. E tem uma parte aqui, não é a conclusão, mas ele vai falar sobre um poeta que existiu lá no período medieval, no período feudal, que diga, do Japão, que é uma história muito interessante também, que vai ser descrita aqui. Enfim, por essas e outras, eu indico demais a leitura do O Homem Sem Talento. É uma leitura que desce, meio que você engasgando, você tendo aquelas reações assim, até físicas, com as situações que ele se coloca. Você, meu Deus, o que esse cara tá fazendo, velho? Mas enfim, eu recomendo demais a leitura a vocês. Fique aqui. Se você quiser comprar, use os links aí na nossa descrição. Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário se você já leu, qual é a sua opinião sobre esse quadrinho. E até uma próxima, meu querido. Valeu!